pessoal, olá, estamos aqui mais uma vez. Hoje aqui é manhã chuvosa aqui na minha casa. Bom dia para quem está estudando, para quem está vendo esse vídeo de dia. Boa tarde para quem está assistindo esse vídeo à tarde. Boa noite para quem está fazendo esse vídeo à noite, que faz seu horário, né? E boa sorte para quem está estudando de madrugada tomando café. Ontem eu recebi um feedback de um aluno dizendo assim: professor, isso 10h30 da noite, vou começar a estudar agora. Eu sou da turma do Boa Sorte. Então, foi muito engraçado isso aí, foi muito legal. Então vamos lá. Hoje, conforme prometido, é o quarto vídeo de instalações de esgoto sanitário e que a gente ia ver nesse quarto vídeo, só faltam dois. Nesse quarto a gente vê o subsistema de ventilação, tá? E no quinto vídeo a gente vê o dimensionamento de todas as partes da instalação hidrossanitária, não só esgoto primário, esgoto secundário e ventilação também, ok? Então vamos ao assunto. Subsistema de ventilação. Definição. A rede de ventilação ou o subsistema de ventilação é constituída por canalizações, por tubulações que se iniciam próximas aos sifões e que terminam abertas ao exterior, tá? Possibilitando assim a veiculação de ar e gases pelas mesmas. Então, eu já tenho algumas observações a fazer a respeito dessa definição. Primeiro, quando ele fala constituída por canalizações, nós sabemos que são tubulações fechadas. Aí você diz assim: professor, isso não é uma canalização, isso é uma tubulação. Bom, do ponto de vista do conceito de escoamento, nós vamos ter o escoamento em conduto livre ou escoamento em canais. Hidráulica de conduto livre é a mesma coisa que hidráulica de canais, tá? Que tanto ocorre para tubulações fechadas, como é o caso das tubulações de esgoto, como ocorre para as tubulações em calhas, como é o caso de algumas tubulações das águas pluviais, como as próprias calhas dos telhados, ok? Então, quando ele fala canalização aqui, ele se refere à tubulação que pertence ao esgoto e que o esgoto é conduto livre, embora por aqui veiculem gases, ok? Segunda observação, vejam que elas se iniciam próximas aos sifões, próximas às caixas sifonadas, aos ralos sifonados, tem imagens para trás que, se você for refletir, você vai lembrar que o ramal de ventilação foi inserido lá no ramal de esgoto, muito próximo, logo em seguida, à caixa sifonada, ok? E terminam abertas ao exterior. Abertas ao exterior é a céu aberto, se comunicando com a atmosfera. Então é uma tubulação que sobe, ela vai até acima do telhado, ok? E que nessa tubulação, qual é a finalidade dela? Qual a razão dela ser aberta? É garantir, uma das razões é garantir que a pressão que eu tenho dentro de toda a instalação de esgoto sanitário seja a pressão neutra, a pressão atmosférica, né? Que eu não tenha qualquer possibilidade de ter pressão ali, de ter acúmulo de gases. Eu não posso permitir que no esgoto sanitário eu tenha condutos forçados, ok? Portanto, possibilitando assim a veiculação de ar e passagem pelas mesmas, a liberação de ar, tá ok? A liberação desses gases. Constituem essas canalizações. Olha só o que está escrito aqui, ó. Tubulação ou tubulações, né, de ventilação primária e tubulações de ventilação secundária, como ramal de ventilação, coluna de ventilação, barrilete de ventilação. Olha, pessoal, aqui eu quero fazer uma observação extremamente importante. É muito normal as pessoas associarem o sistema, né, a tubulação de ventilação primária, como sendo algo que faz parte do subsistema de esgoto primário, ou como tendo o mesmo conceito, tipo assim, ali chegam os gases mal cheirosos, na secundária não chegam. Pô, mas se na secundária não chegam, qual seria a finalidade então de eu colocar uma tubulação de ventilação na rede secundária de esgoto, no subsistema de esgoto secundário, já que ali não vai passar gases? Para que eu vou escoar esses gases, né? Então não faz sentido essa questão de associar o subsistema de ventilação de esgoto primário à tubulação de ventilação primária e o subsistema de esgoto secundário à tubulação de ventilação secundária é um erro conceitual.
Não existe essa questão, tá? Aqui, na ventilação, nós vamos ter um outro critério para chamá-la de primário ou de secundário e que em nada tem a ver com o subsistema de esgoto primário ou o subsistema de esgoto secundário, ok? Então, feito isso, a gente tem aqui, ó, tubulação de ventilação primária. Eu já expliquei para vocês o que é o tubo ventilador primário. Ele é a continuação do tubo de queda, além da contribuição do último aparelho sanitário mais alto, ok? A gente vai explicar isso de novo oficialmente. Antes, se eu já expliquei até mais de uma vez, na hora que eu fui conceituar o que era, agora é que eu vou explicar formalmente, oficialmente, para que não reste dúvida, tá? E a tubulação de ventilação secundária, tá aqui, ó, é composta por ramais de ventilação, colunas de ventilação, barriletes de ventilação, etc., né? Com exceção do barrilete de ventilação, eu tenho convicção de que você que está assistindo esses vídeos, estudando pelos meus slides, já conhece o ramal de ventilação e a coluna de ventilação, ok? Então vamos à frente. Os sistemas de ventilação, eles podem ser de uma dessas três concepções aqui, olha só. Um sistema de coluna única, um sistema modificado com uma coluna e um tubo de queda ventilado e um sistema com ventilação secundária, tá? Vamos ver quais são essas concepções aqui, tá? Sistema de coluna única, sistema modificado com coluna e tubo de queda ventilado e sistema com ventilação secundária. É importante a gente compreender esses três aspectos. Então, sistema de coluna única. Vejam que a principal característica do sistema de coluna única é a ausência de uma coluna de ventilação, né? É a ausência de uma coluna de ventilação. Vejam que o tubo de queda, como você está vendo aqui, esse cara aqui é o tubo de queda, ó, aqui nós temos os ramais de esgoto, né, ramais de descarga, desembocam aqui no tubo de queda, desce para o subcoletor, vai para o coletor e assim por diante, né? Vejam que o tubo de queda é o sujeito que vai fazer o papel não só de descer os efluentes líquido e sólido, mas também de subir os efluentes gasosos, né? Se é que eu posso chamar assim, os gases, né? Então, por uma mesma tubulação, vão veicular o efluente líquido, né? Que vai descer, ou seja, vai fazer papel de tubo de queda, e vão subir os gases, né? Professor, pode isso daqui? A norma permite isso daqui para alguns casos, tá? Veja, no segundo, sistema modificado com uma coluna e um tubo de queda ventilado. A gente vai já ver alguns trechos da norma, a gente vai entrar na parte chata desses slides de esgoto, que tem muita norma para ser estudada, né? Eu espero sinceramente que você tenha baixado a NBR 8160 e esteja lendo, porque ela é repleta de especificações, tá? Bom, vejam que aqui eu tenho uma coluna e um tubo de queda ventilado. Então eu tenho aqui o meu tubo de queda, né? Eu tenho a coluna de ventilação, como a gente conhece, e os ramais de ventilação. Nesse caso, os ramais de ventilação, eles estão ventilando o próprio tubo de queda. Professor, eu não entendi. Eu já mostrei uma imagem da própria norma, onde o ramal de ventilação, ele é ligado, ele é conectado ao ramal de esgoto de cada pavimento, né? Mas quando eu fui definir ramal de ventilação para vocês, eu disse que ramal de ventilação tem duas extremidades. Uma delas, ele pode se ligar ao ramal de descarga, ou ao desconector, ou ao ramal de esgoto, ou ao próprio tubo de queda, tá? Na outra extremidade, ele vai ligar à coluna de ventilação ou ao barrilete de ventilação e assim por diante, tá? Mas vejam que nesse caso aqui, nesse esquema, os ramais de ventilação estão ventilando o próprio tubo de queda, em cada pavimento. E aí eu tenho o ramal de ventilação ventilando o tubo de queda logo abaixo da ligação do ramal de esgoto, tá? Logo abaixo da ligação do ramal de esgoto, e aí ele chega até a coluna de ventilação. Coluna de ventilação, e aí assim por diante. Quando chega bem aqui, notem que aí acontece aquilo que eu já expliquei para vocês.
Apenas um dos dois precisa subir até acima do telhado, apenas um dos dois, ou o tubo de queda ou a coluna de ventilação, né? Como o tubo de queda tem diâmetro maior e ele já tem que existir de qualquer jeito lá mesmo, o que é que as pessoas fizeram? O que é que a norma fez? A norma disse o seguinte: não, ao invés de matar o tubo de queda bem aqui, e seguir com a coluna de ventilação até a atmosfera, vamos matar a coluna de ventilação, ou seja, vamos ligar, fazer uma ligação final da coluna de ventilação ao tubo de queda e vamos prolongar o tubo de queda até a atmosfera, até acima do telhado, tá? E aí, a esse prolongamento, aonde não desce mais qualquer efluente, onde ele não exerce mais a função de tubo de queda, eu chamo de tubo ventilador primário. E nesse caso, durante o tempo que eu tenho uma coluna de ventilação, a coluna de ventilação ela é necessariamente um elemento secundário. Ah, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Primário é quando só tem um. Secundário é quando tem dois. Aqui, no caso da ventilação, ou seja, se você vier para esse outro exemplo, que é um sistema de coluna única, eu posso chamar isso daqui de coluna de ventilação primária. Por quê? Porque não existe uma coluna feita só para ser coluna de ventilação. A ventilação passa pelo próprio tubo de queda. Então, esse elemento é o tubo de queda, ele é dimensionado para ser tubo de queda, mas ele também vai funcionar como coluna de ventilação. Então, como eu não tenho anexo, paralelo, ligado ao tubo de queda, uma coluna de ventilação, que seria a secundária, o próprio tubo de queda será a coluna de ventilação, então eu passo a chamar o elemento de ventilação aí, nesse caso, de coluna de ventilação primária. Já no segundo caso, coluna e tubo de queda ventilado, ela é secundária. Por quê? Porque eu tenho um tubo de queda e tenho fora a parte uma coluna de ventilação. Então, e ramais de ventilação. Então, essa coluna de ventilação, ela é uma coluna de ventilação secundária. E, a partir do momento que a coluna de ventilação morre, o tubo de queda acima dele passa a se chamar coluna de ventilação primária, ou, na verdade, tubo ventilador primário. Ok? Então, deu para entender a diferença de concepção no caso da ventilação primária e da ventilação secundária. Acredito eu que deu para entender, né? Qualquer dúvida, anote essa dúvida e traga na nossa próxima aula do nosso encontro virtual, ok? Vamos para frente. Então, passada essa experiência, eu tenho a terceira possibilidade, que é um sistema com ventilação secundária. Vejam, pessoal, que aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo a minha coluna de ventilação secundária, a minha coluna de ventilação propriamente dita, tá? Eu tô ventilando os ramais de esgoto, igual naquelas imagens que a gente vinha mostrando nos outros slides, nos outros arquivos, tá? Só que, paralelo a isso, eu ainda estou ventilando lá embaixo o poço de recalque de esgoto, tá? Então, paralelo a isso, eu ainda estou ventilando. Então, isso aqui seria um sistema com ventilação secundária. Na verdade, eu até poderia chamar essa outra ventilação aqui de ventilação terciária, né? Porque secundária seria, primária seria ausência total de tubos de ventilação, né? A ventilação seria o tubo de queda. Isso seria o conceito de primária, de ventilação primária. Como eu tenho um tubo ventilador aqui, uma coluna de ventilação, isso daí seria o conceito de coluna de ventilação secundária, né? Então, no meu entendimento, na minha interpretação, isso daqui seria uma espécie, embora não tenha em nenhum lugar da literatura essa expressão, deixo claro isso, seria uma espécie de ventilação terciária, uma ventilação a mais, tá? Ok, então, passadas essas informações, passados esses conceitos, eu volto a fazer uma pergunta que já havia sido discutida. Qual a importância da ventilação dos desconectores? Bom, a gente já respondeu isso quando a gente fez aquele histórico, né? A gente viu que lá no século XVIII, lá no século XIX, nós tínhamos o aparelho sanitário, o vaso sanitário, que já era autossifonado, já era até em cerâmica, foi produzido em massa, a partir ali da Revolução Industrial, né? Mas nós tínhamos o sifão, tá? Mas nós tínhamos um eterno mau cheiro. Por quê? Porque eu tinha problemas ligados à retrosifonagem, problemas ligados à sifonagem. Fosse ela
a sifonagem induzida, fosse ela a autossifonagem, né? E ainda tinha problemas ligados à evaporação, né? A própria quebra do fecho hídrico por evaporação também, né? Então, o que é que ocorre? Na hora que um fecho hídrico desse quebrava, como eu não tinha sistema de ventilação, acumulava-se pressão. E muitas vezes o que provocava a quebra do fecho hídrico era a pressão no interior da tubulação, né? Então essa pressão levava os gases mal cheirosos em direção ao aparelho sanitário. Então na hora que eu coloco os desconectores e ventilo esses desconectores, na verdade eu estou eliminando a pressão, eu estou contribuindo junto com a peça sifonada, junto com o desconector, para não trazer o mau cheiro. Tá? Fora os riscos de criar uma verdadeira bomba se eu permitir que eu tenha ali dentro da tubulação de esgoto uma decomposição anaeróbia, gerando gases que são inflamáveis e que, sob pressão, podem provocar um acidente muito grave, né? Então, evitar que o acúmulo de gases a jusante é depois, tá? No interior da canalização de esgoto primário, possa produzir uma pressão superior à do fecho hídrico, quebrando o fecho hídrico e levando o mau cheiro até o aparelho sanitário. Evitar que isso ocorra, como eu acabei de explicar. Evitar o rompimento do fecho hídrico por sucção, que pode ocorrer caso a canalização de esgoto primário funcione como conduto forçado, mesmo que por um breve momento. E se vier a funcionar como conduto forçado, será mesmo por um breve momento. Porém, durante esse breve momento, você vai ter uma quebra do fecho hídrico por sucção, por exemplo. É o que acontece, por exemplo, aí na autossifonagem, tá? Quando eu tenho um ramal de descarga muito longo e de diâmetro muito pequeno, tá? É o que acontece na autossifonagem, por exemplo. Ok, então, falada a importância da ventilação, a norma coloca algumas recomendações. Veja, de maneira geral, utiliza-se um sifão sanitário individual, ou seja, eu vou desconectar individualmente os aparelhos sanitários que eu vou falar aqui, ó, mictórios, bacias sanitárias, pias de cozinha, pias de despejo e tanques de lavar. Professor, então bidê, eu preciso desconectar, sifonar individualmente? Não. Ralo do chuveiro, eu preciso desconectar individualmente? Não. Então o que é que as pessoas fazem? Eu já falei antes para vocês da concepção uno e da concepção duo, né? A concepção uno é aquela que tem apenas subsistema de esgoto primário. E aí, cada aparelho é sifonado. Então eu só vou ter o desconector no aparelho sanitário. Então, até chegar no aparelho sanitário pertinho do usuário, eu tenho subsistema de esgoto primário apenas. No Brasil, se adota uma concepção duo ou dual, né? Que tem os dois subsistemas, de esgoto primário e de esgoto secundário. Então eu tenho até um certo ponto o esgoto primário, coloco um elemento sifonado, coloco um desconector e depois ainda tem ramal de descarga, um ramal de esgoto, até chegar no aparelho, e essa tubulaçãozinha aí vai ser o do subsistema de esgoto secundário, tá? O que é que a gente faz no Brasil? Além de colocar os desconectores nesses aparelhos sanitários que pedem desconectores individuais, mictórios, bacias sanitárias, pias em geral, né? Além disso, a gente ainda coloca a caixa sifonada lá, mesmo ligando esses elementos, com exceção do vaso sanitário, que vai requerer um ramal só para ele, um tubo de queda só para ele, e assim por diante, ok? Bem, o tipo de instalação mais comumente utilizado consiste na ligação dos ramais de descarga de lavatórios, banheiras, bidês e ralos, ralo de quê? De chuveiro, de coleta de água de piso, de água de lavagem, que se lava o piso do banheiro, se lava o piso da cozinha, né? Principalmente em cozinhas de restaurante, o chão é lavado todos os dias porque a gordura acumula muito, né? Se liga todos esses elementos a caixas sifonadas, que é exatamente o slide que eu já vinha mostrando para vocês. Aquela caixa sifonada é ligada a ramais de descarga de ralo, de pias, de banheiras, de bidês e assim por diante, tá? Assim, o ramal de esgoto do efluente da caixa sifonada, ou seja, a tubulação de saída da caixa sifonada, tá? Seria uma tubulação primária,
enquanto que os anais de descarga seriam secundários, né? Então, como é que a gente pensa em subsistema de esgoto primário e secundário? A gente pensa voltando lá da rua até chegar no aparelho sanitário. Então, lá da rua, os gases, eles sobem, né? Porque as tubulações têm uma declividade, eles sobem pelas tubulações de lá, da rua, para dentro da sua casa. Então, de lá até chegar no desconector, você tem um subsistema de tubulação primária, de esgoto primário. Chegou no desconector, que é a caixa sifonada, você passa a ter o subsistema, né, tubulações pertencentes à classificação do subsistema de tubulação de esgoto primário, ok? Que vão ser ali os anais de descarga desses aparelhos, tá bom? Então, passando para frente, toda tubulação de ventilação, deve ser instalada com um aclive. Aqui não se fala em declive, ela sobe, né? Com um aclive mínimo para facilitar o rápido escoamento dos gases, tá? De 1%, tá? Não esqueça, a norma, ela não menciona ali um aclive máximo, mas ela menciona um aclive mínimo de 1%, tá? De modo que qualquer líquido possa escoar por gravidade para o ramal de descarga ou de esgoto em que o tubo ventilador tenha origem e que o líquido não queira subir via ramal de ventilação ou tubo ou qualquer tubulação de ventilação horizontal, como é o caso do ramal de ventilação, do barrilete de ventilação, tá? Então a ideia desse aclive é não só facilitar a subida dos gases, mas dificultar e impedir a subida dos líquidos, tá? Os líquidos eles têm que descer pelos seus ramais de descarga, de esgoto, de efluente líquido, tá? As pias de copa e de cozinha devem ser dotadas de sifões. Como eu já falei, pias em geral devem ser dotadas em sifões, mesmo quando forem ligadas a caixas retentoras de gordura, tá? Porque a caixa retentora de gordura ela não tem a finalidade de quebrar fecho hídrico, ela tem a finalidade de reter gordura, tá? Embora ela tenha um septo também, tá? Mas não há uma garantia precisa, então é melhor a segurança e mesmo assim colocar lá o fecho hídrico, ou seja, o sifão, tá? Não devem ser usados sifões, ralos sifonados ou caixas sifonadas cujo fecho hídrico dependa da ação de partes móveis ou de divisões internas removíveis que, em caso de defeito, possam deixar passar gás. Olha, aqui a norma fala o seguinte, que isso aqui é uma mensagem muito mais direcionada ao fabricante, à Amanco, à Tigre, tá? Dessas caixas sifonadas, ou mesmo se você for, na verdade, você vai utilizar uma dessas caixas, né? O fecho hídrico ele não pode ser variável. O fecho hídrico é uma camada de líquido física dependendo só do tamanho da barreira. E que essa barreira, esse obstáculo, essa paredinha no meio, ela deve ter no mínimo 5, 10 centímetros, tá? Eu não lembro direito, eu acho que 5 centímetros. E ela não deve ser variável, ou seja, eu não posso depender de montagem ou desmontagem da peça para que esse fecho hídrico fique maior ou menor. Então, quer dizer que se eu tenho um desconector para uma maior vazão, uma caixa sifonada para uma maior vazão, para um maior UHC, né, com maior peso, ou para uma menor vazão, para um menor peso, a altura do fecho hídrico não vai mudar em função dessa vazão. Ela tem que ter no mínimo aquele tamanho, tá? Bom, não devem ser, aqui já falei, foi mal. Vamos lá, tubulação de ventilação então. Olha só, ventilação primária e secundária, que como eu já falei, em nada tem a ver com o subsistema de esgoto primário e secundário. Tá claro isso? Eu vou querer discutir isso com vocês no nosso encontro virtual, tá? Ventilação primária, ar, né? Ar, gases que escoam pelo núcleo do tubo de queda, o qual é prolongado até a atmosfera. Tá claro? Eu não tenho uma coluna de ventilação. Já foi muito falado isso, estou só afirmando novamente, reafirmando, tá? Então eu prolongo o tubo de queda e faço do tubo de queda,
a tubulação de ventilação, tá? Já a ventilação secundária, ar que escoa pelo interior de colunas feitas propriamente para os gases, ramais ou barrilhetes de ventilação, por tubulação prolongada até a cobertura, ou então pela utilização de dispositivos de admissão de ar. Tá? Dispositivos de admissão de ar são ventosas. Okay? Lá em abastecimento de água, a gente vai... tem um capítulo que a gente vai estudar direitinho as ventosas, mas aqui por enquanto a gente vai só aceitar. Tá? Ok, definido ventilação primária e secundária, falemos aqui da primária. Olha só, pessoal, norma. Olha o que é que esse trecho da norma fala, que é super importante. Eu tenho frisado para você a importância de estudar a norma. O projetista hidráulico, ele é uma pessoa que essencialmente conhece duas coisas: a norma e o software que ele está trabalhando, tá? É o que você precisa, pessoal, a norma e o software que ele está trabalhando. É lógico que com a experiência, já sabendo como é que a concorrência, como é que o mercado faz, fica mais fácil ainda. Mas os dois primeiros requisitos para você iniciar fazer projeto de instalações hidrossanitárias é conhecer a norma e o software que você está trabalhando. Então, um pouquinho de treino, alguns mesezinhos, 2, 3 meses de treino com aquele softwarezinho, ficando bem afiado, faz alguns modelos prontos aí, depois vai para frente fazer os teus projetos, tá? Usar somente se satisfizer, professor, usar somente o quê? Ventilação primária. Então ele está dizendo o seguinte, a norma, ela disse, eu tinha dito no outro momento, que eu posso usar somente ventilação primária, somente tubo ventilador primário. Lembram disso? E que a norma me permite, eu tinha falado em alguns casos, mas lá eu não mencionei que caso. Veja, eu posso usar, a norma permite que eu use apenas ventilação primária, ou seja, que eu dispense a coluna de ventilação, mas eu posso usar isso aí somente se o meu projeto satisfizer as condições de suficiência de ventilação primária que estão colocadas no anexo C da norma. Então, o anexo C da norma é um anexo que vai impor as condições para que seja suficiente você ter apenas um tubo ventilador primário. Se essas condições não estiverem atendidas, você obrigatoriamente, por norma, vai ter que usar ventilação primária mais ventilação secundária. Tá? Ventilação primária mais ventilação secundária. Então, o que é que eu vou querer de você, internauta, que está assistindo aí, seguindo minha página, ou você, meu aluno, que você vá lá no anexo C da norma e veja quais são essas condições. O internauta que quiser, ele deixa um comentário lá após no vídeo, né? E o meu aluno pode me procurar no nosso encontro virtual para a gente conversar a respeito do anexo C da norma, tá? Eu quero forçar você a dar uma lidinha nisso aí, tá? Então a norma permite que eu faça apenas a ventilação primária, que eu dispense a coluna de ventilação e use mais ventilação, mas eu só posso fazer isso se o meu projeto satisfizer as condições de suficiência de ventilação primária. E aí tem condições ligadas à demanda, ao efluente, à vazão, aos aparelhos, a isso, tá? Caso contrário, eu devo fazer ventilação primária mais secundária. Ou seja, eu devo inserir colunas de ventilação, ok? Para frente. Prolongamento do tubo de queda. Como nós estamos falando de ventilação primária, e o tubo ventilador primário nada mais é do que o prolongamento do tubo de queda, além do último aparelho sanitário, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos, onde eu tenho um tubo de queda subindo, e se, olha só, se eu tenho um telhamento, esse tubo de queda tem que ter um prolongamento de no mínimo 30 centímetros acima do telhado no corte onde ele foi feito, no ponto onde ele foi cortado, tá? No mínimo 30 centímetros, maior ou igual que 30 centímetros, né? VP aqui seria ventilador primário, né? Seria o tubo ventilador primário. E aqui ele fala, impedir a entrada de água pluvial, por isso que ele faz esse detalhezinho, tá? Dobrando, para que não entre água pluvial, tá? E proteção contra choques ou acidentes também, né? Deve ser bem amarrado, bem ancorado, para evitar isso, ok? Bom, professor, e se eu tiver uma laje e não uma cobertura em telhamento cerâmico, por exemplo? Se eu tiver laje, aí é o seguinte, se essa laje não for visitada por ninguém, se ela for realmente apenas uma cobertura,
os mesmos 30 centímetros no mínimo. Mas, se essa laje for um terraço onde pessoas andam, por exemplo, prédios aí da década de 70, de 80, tem muito, ele utiliza lá um terraço para ser área comum do condomínio para estender roupa, varal, por exemplo, tá? Às vezes tem um salão de festa, um platô lá em cima, então se isso acontecer, no mínimo 2 metros acima da laje. E aí, pessoal, cuidado, faça aquela observação, no mínimo 2 metros, mas é no mínimo, pode ser que o que exista, que os elementos construtivos que existam naquele terraço, uma escadinha que suba ali 50 centímetros para um degrauzinho um pouco mais alto, tá? E você acrescenta esse tanto aí. Tem que ficar 2 metros acima da laje mais alta, tá? No mínimo. Quer segurança? Pode botar mais, 2,5, 2,20, por aí vai, tá? Ok, então visto isso daqui, ventilação primária mais secundária, que é de fato a maioria da ventilação, a maior parte do sistema, tá? Então, vejam que eu tenho aqui, tá, um banheiro. Essa imagem, como eu sempre falo para vocês, é uma imagem da norma. Vamos ler o que é que o slide está dizendo. Ramais e colunas de ventilação que interligam os ramais de descarga ou de esgoto à ventilação primária, ou que são prolongados acima da cobertura, ou então se utiliza dispositivos para admissão de ar. Isso daqui é o conceito, né, de ventilação primária mais secundária. É quando eu tenho ramais e colunas de ventilação. Resumindo, a gente já sabe o que é isso, tá? Vejam nesse nosso banheiro aqui, tá? Dê uma digerida nessa imagem. Aonde eu tenho aqui, ó, aonde eu tenho aqui o ralo do chuveiro. Você já tem condição de me dizer se esse ralo é seco ou se esse ralo é sifonado, né? Esse ralo é seco porque ele está mandando o efluente dele para uma caixa sifonada. A pia, que tem um sifão próprio, também está mandando o ramal de descarga dela para uma caixa sifonada. O bidé, que a norma coloca, porque ainda existe bidé, embora a tendência é ninguém mais fazer. O bidé ele foi substituído pela ducha higiênica, né? Ele também manda o ramal dele para a caixa sifonada. Ramal de descarga, ramal de descarga, ramal de descarga. A saída da caixa sifonada vem para um ramal de esgoto. E bem aqui, ó, bem aqui foi feita uma inserção onde eu coloquei o meu ramal de ventilação. Então, essa é a expressão que a gente usa no popular, eu estou ventilando o ramal de esgoto, ok, pessoal? Eu estou ventilando o ramal de esgoto, ou seja, eu estou ligando o sistema de ventilação a quem? Ao ramal de esgoto, logo após a caixa sifonada. E aí o que eu quero observar é o seguinte, olha só, existe aqui uma distância máxima e uma distância mínima que devem ser respeitadas. A norma coloca isso. Leia o que está ali na caixa amarela. A distância entre a saída do aparelho sanitário. No caso, a saída da caixa sifonada, tá? Distância entre a saída do aparelho sanitário. No caso, a saída da caixa sifonada. E a inserção do ramal de ventilação, ou seja, eu insiro o ramal de ventilação aqui, deve ser igual a, no mínimo, portanto isso daqui é uma distância mínima que deve ser respeitada, a 2 vezes o diâmetro do ramal de descarga ou de esgoto, que é onde eu estou ligando. Então, nesse caso, como eu estou ligando, como esse ramal de ventilação está ventilando o ramal de esgoto, é desse ramal que eu estou falando. Então, se eu imaginar, pessoal, que esse meu ramal de esgoto é um ramal de 60 milímetros, né, 62,5, 63, 65 ou 60 milímetros, né, 2 polegadas e meia, tá? Se eu imaginar que eu estou falando aqui de um ramal de 60, essa distância aqui tem que ser no mínimo 30. Professor, pode ser 31? Pode. 40? Pode. Mas pode ser 29? Não. Tá? Então, se você estiver fazendo isso na mão, ou seja, estiver fazendo isso no AutoCAD, você vai ter que estar com a norma na cabeça para evitar que isso daqui se torne um erro de projeto. Se você estiver utilizando um software, o software já tem na programação dele essa condição. Então, se você não respeita essa condição, ele já coloca lá como um erro, já manda você alterar. Tá?
Então é muito vantajoso você usar softwares para isso aqui, tá? Bom, então no mínimo 2 vezes o diâmetro nominal do ramal ao qual ele se liga. Nesse caso aqui é o ramal de esgoto, ok? Bom, então a norma coloca essa distância mínima. Olha o que é que está colocando aqui, ó. Como eu tenho, pessoal, colunas de ventilação, né? Como na maioria dos projetos eu tenho ventilação primária mais secundária, ou seja, como eu tenho colunas de ventilação, eu tenho que fazer algumas observações sobre a forma como eu posso ligar as colunas de ventilação ao tubo de queda, ok? Então veja só, ligação da coluna de ventilação aos demais componentes do sistema, ou seja, a coluna de ventilação se liga a quem? Ao tubo de queda. Tá? Então veja lá, como que essa ligação é feita? Ó, tubulação vertical, a coluna de ventilação é uma tubulação vertical ligada por junção de 45 graus. Ok, pessoal? Ligada por junção de 45 graus. A gente vai ver isso detalhado já já, tá? Tubulação horizontal executada acima do eixo da tubulação, elevando o tubo ventilador a uma distância de 15 centímetros ou mais do nível de transbordamento do mais elevado dos aparelhos sanitários por ele ventilado. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Olha só, olhem para essa imagem, tá? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, né? Vejam que essa ilustração aqui, ela não está mostrando a ligação da coluna de ventilação com o tubo de queda, né? Se você prestar atenção aqui, eu não tenho nessa imagem nenhuma ligação da coluna de ventilação com o tubo de queda, mas eu vou procurar aqui, está aqui, ó. Eu tenho aqui, pessoal, o meu tubo de queda, tá? Então, um tubo de queda, tá aqui o meu tubo de queda. E eu tenho aqui 2, a minha coluna de ventilação, tá? Então, o que ele falou, vou voltar aqui, ó, o que ele falou, nesse primeiro item, tubulação vertical ligada por meio de junção 45, é isso daqui, ó. Lógico que se eu tenho 2 tubos paralelos, eu preciso de um ângulo de 90 graus para ligá-los, né? Mas 90 graus não precisa ser através de um único conector, né? De uma única conexão. Pode ser uma de 45 e outra de 45, que é o que ele faz aqui, ó. Uma de 45 graus e outra de 45 graus aqui, tá? Então é isso que ele fala quando ele se refere à ligação de elementos verticais. Então a coluna de ventilação, que é um elemento vertical, vai juntar-se com o tubo de queda por meio de elementos de conexões de 45 graus, ok? Bom, e aqui no segundo ele fala, vou ler novamente para que vocês lembrem do que trata. Quando eu estiver falando de uma tubulação horizontal pertencente ao sistema de ventilação, professor, quem são tubulações horizontais aqui? São 2. Uma que vocês conhecem e uma que vocês ainda não foram apresentados, mas serão nos próximos slides. O ramal de ventilação, né? O ramal de ventilação é uma tubulação horizontal, tá? Ou pode ser inclinada, mas geralmente pode ser inclinada ou horizontal. E o barrilete de ventilação, tá? Então ele fala, tubulação horizontal, ramal de ventilação ou barrilete de ventilação, executada acima do eixo da tubulação, elevando o tubo ventilador a uma distância de 15 centímetros ou mais, ou seja, no mínimo 15 centímetros, acima do nível do transbordamento do mais elevado dos aparelhos sanitários. Cuidado, não é dos aparelhos sanitários do ambiente, é dos aparelhos sanitários por esse ramal ventilado, tá? Se eu tenho ali um outro aparelho sanitário que é ventilado com outro nível de transbordamento, que é ventilado por outro ventilador, ele não vai influenciar na altura desse ventilador, tá? Então vamos mostrar isso aqui, ó. Então vejam que se eu olhar com calma essa figura, que também é da norma detalhada, em projeto detalhado, eu tenho aqui o tubo de queda, coluna de ventilação, eu tenho aqui o ramal de descarga do vaso, a caixa sifonada, e daqui, pessoal, está saindo o ramal de esgoto, certo? Está saindo o ramal de esgoto. O que é que ocorre aí, tá? Eu ventilei o ramal de esgoto bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa é a ventilação. Isso aqui é o ramal de ventilação, tá?
Vejam que o ramal de ventilação, ele está se ligando a quem, pessoal? A coluna de ventilação. Perdão. Como, isso foi um engasgo, não foi Covid, hein? Como esse sistema de ventilação está ventilando apenas esse aparelho, que é um vaso sanitário, tá? Hipoteticamente aí, tá? Apenas esse aparelho. O nível de transbordamento dele é essa parte aqui, é esse nível aqui, até onde a água chega. Eu tenho que fazer a ligação da ventilação, ou seja, a ligação da ventilação horizontal, que é do ramal de ventilação, à coluna de ventilação, num ponto, no mínimo, 15 centímetros superior ao nível de transbordamento desse aparelho. E aí eu volto a falar. Professor, eu estou dimensionando na mão que eu digo, você entende a expressão? Usando apenas o AutoCAD e construindo sozinho tabelas do Excel. Eu, particularmente, sou um bom construtor de tabelas do Excel. Nada comparado ao meu colega John Eloy, a quem eu deixo uma reverência aqui, um abraço fraterno. Se um dia ele assistir esse vídeo, ele vai me dar um toquinho ali no WhatsApp, né? Porque ele programa em Excel e tudo. Mas eu faço tabelas também, planilhas bem automatizadas, né? Inclusive, aprendi muita coisa com ele. E que você precisa realmente, para que essa planilha funcione quase que como um programa, você precisa realmente automatizar demais. E aí essa questão de verificar observações da norma se torna complexo. Então você precisa conhecer a norma, né? E precisa perceber que você vai fazer isso daqui manualmente. Então você precisa conhecer a norma. Se você estiver usando um software, você não precisa disso. Você não se preocupa com isso, embora você deva conhecer a norma do mesmo jeito. Mas se você colocar abaixo de no mínimo 15 centímetros, né, abaixo de 15 centímetros, ele vai colocar erro lá no seu projeto, né? Então tem essa questão, que vale muito a pena prestar atenção nisso, tá? Bom, então passando para frente, ainda falando da ligação da coluna vertical, só que agora com o subcoletor e ao tubo de queda, ou seja, lá embaixo, aqui eu tenho um subcoletor, isso aqui já é lá no térreo, tá? A extremidade inferior da coluna de ventilação deve ser ligada a um subcoletor ou a um tubo de queda em ponto abaixo da ligação do primeiro ramal de esgoto ou de descarga. Ou seja, pessoal, olha só que aqui ele está falando, a norma está falando do início lá embaixo, onde tudo começa, do início da coluna de ventilação. A coluna de ventilação, ela está se conectando ao tubo de queda e ao subcoletor num ponto. Que ponto é esse? Um ponto que é abaixo de quem, pessoal? Da última inserção de cima para baixo, né? Da última inserção de cima para baixo ou da primeira de baixo para cima, como você preferir, tá? Da última inserção de ramal de descarga, ok. Do último de cima para baixo, aparelho sanitário, tá? Então, abaixo disso, sempre com junções em 45 graus, aqui junção em Y, né? Seria um T45 graus, tanto ligando a coluna com o subcoletor, como também ligando o tubo de queda com o subcoletor. Pessoal, aqui em esgoto, a gente não usa joelho e cotovelo para nada. Aqui, a gente sempre tem que garantir, ao máximo possível, que não haja perda de velocidade de escoamento quando a direção mudar de vertical para horizontal. Então eu faço isso através ou de duas junções, primeira 45 graus, um trechozinho reto, e depois outro de 45 graus, como é o caso daqui, tá? Ou aqui eu nem coloquei esse trecho reto, eu coloquei logo uma mudança de 45 graus, né, uma curva 45 graus, e depois um T 45 graus, tá? Mas eu poderia também, se eu tivesse espaço para isso, deixar um pedaço de tubulação aqui, entre essa curva e esse T, tá? Para descer mais ainda. E aí outro T 45 graus. Ou o que a gente chama de curva 90 graus de raio longo, tá? Então também tem essa opção, embora a norma esteja dizendo para você que dê preferência a duas junções 45 graus, tá? Bem, ok, pessoal? Vamos para frente, tá?
Professor, se por alguma razão esse tubo de queda em algum pavimento lá em cima precisar ser desviado, é amargo. É suco de limão sem açúcar. Veja, você já deve ter visto edifícios onde você tem nos seus últimos pavimentos menores, né? O edifício dá uma... Eu vou criar uma palavra, tá, pessoal? É muito do meu jeito de ser. Uma apiramidizada, né? Ele tá vindo aqui numa largura, de repente ele vai diminuindo. De repente você tem ali 4, 5 apartamentos por pavimento. Nos pavimentos mais altos você tem menos apartamentos, né? Isso acontece. Então muitas vezes, naqueles apartamentos mais periféricos, mais da extremidade, você tem um tubo de queda. E aquele tubo de queda ele vai ter que sofrer um desvio para chegar até a atmosfera, né? Professor, eu posso matar esse tubo de queda ali 30 centímetros acima do telhado naquele ponto? Olha, o problema é que lateralmente a isso você vai ter janelas dos pavimentos acima dele. E aí você vai estar mandando o mau cheiro para essas janelas, né? Então o ideal, que é o que a norma recomenda, é você fazer um desvio desse tubo de queda. Então vejam que eu tenho aqui um esquema onde a linha cheia, vocês já sabem, é o esgoto, né? O esgoto primário é o tubo de queda. E que esse tubo de queda, tá aqui, ele dá para os ramais, né? Ok. Que esse tubo de queda bem aqui, para esse pavimento, ele teve que sofrer um desvio, né? Então ele vem aqui, sofre um desvio e tem que seguir essa prumada aqui, ó. Ele desviou desse alinhamento aqui para esse outro alinhamento aqui, ok? O que é que eu faço? Eu tenho duas opções. Ou eu que tinha aqui a minha coluna de ventilação, e aí a minha coluna de ventilação, ela segue até a atmosfera. O tubo de queda não segue, mas aqui a minha coluna vai ter que seguir até a atmosfera, tá? Com o diâmetro do tubo de queda, então isso aqui vai ser um tubo ventilador primário, a partir daqui, né? E aí eu mato a coluna de ventilação. Então o que segue é quem? É um prolongamento do tubo de queda. Que a gente já sabe que entre matar o tubo de queda e matar a coluna, a gente mata a coluna e prossegue com o tubo de queda, que passa a se chamar tubo ventilador primário. Desvia o tubo de queda e ele passa a ter uma nova coluna. Que aí, quando chegar lá no outro pavimento, no último pavimento, a coluna vai morrer e o tubo de queda vai prolongar. Então eu vou ter, saindo para a atmosfera, duas tubulações, as duas com diâmetro de tubo de queda. Essa e essa. Ok? Moral da história. Eu tinha uma coluna, eu mato essa coluna, prolongo o tubo de queda e quando eu desvio o tubo de queda, eu crio uma nova coluna. Então aqui o que está escrito? Considerar como dois tubos de queda, ou seja, dois sistemas de ventilação. Ficam os detalhes, ou seja, aqui eu mostro para você uma imagem da própria norma, a NBR 8160 é muito rica em projeto detalhado, aparece muito exemplo, com todas as conexões que você tem aí para montar isso daí, tá? Mas aqui eu estou apresentando a ideia e você faz em casa isso aqui e a gente conversa qualquer dúvida no encontro virtual. Professor, qual é a segunda opção? A segunda opção, se você olhar para cá, é também desviar a coluna. Então eu tenho um acompanhamento, eu acompanho a coluna, com a coluna de ventilação desvio do tubo de queda. Ou seja, o tubo de queda que vinha nesse prumo, ele desvia, e a coluna que vinha nesse prumo também desvia. Lá no último pavimento, essa coluna se liga ao tubo de queda e eu prolongo o tubo de queda até a atmosfera, ele vai se chamar tubo ventilador primário. Mas eu tenho aí uma única chegada de tubo de queda lá em cima, ok? Então eu tenho essas duas opções, isso vai muito da condição que o projetista vai ter na hora de fazer o projeto dele, ok? Bom,
Olha o que está escrito aqui, ó. Dispensa de ventilação em ramal de descarga de vaso sanitário com menos de 2,4 metros. Ou seja, o que é que a norma coloca? Ela diz o seguinte: eu posso dispensar, eu posso lançar mão de ventilar o ramal de descarga do vaso sanitário. De ventilar o vaso sanitário. Desde que esse vaso sanitário esteja a menos de 2,4 metros de quem? Do tubo de queda. Se ele estiver muito pertinho, a norma permite que eu dispense a ventilação desse aparelho sanitário específico. Olha só, desde que o tubo de queda receba do mesmo pavimento e imediatamente abaixo outros ramais de descarga ou de esgoto devidamente ventilados. O segredo, então, está em duas condições, pessoal. Primeiro, que esse vaso sanitário esteja a menos de 2,40 metros do tubo de queda e que, num ponto aqui inferior ao ramal de descarga do vaso, eu tenha uma ventilação, ó. Eu tenho aqui uma ventilação. Eu tenho uma ligação de quem? Do tubo de queda com a coluna de ventilação. Ok? Então eu tenho aqui uma ventilação imediatamente abaixo da ligação do ramal de descarga da bacia, imediatamente abaixo, ó. Não tem nenhum pedal de comprimento de tubulação. Eu tenho aqui um T45 graus e tenho aqui outro, ligados um no outro, imediatamente abaixo. Então, duas condições: que esse vaso sanitário esteja a menos de 2,40 metros do tubo de queda e que imediatamente abaixo do ramal de descarga dele tenha uma ventilação. Professor, esse cara tem 2 metros só de distância, 2 metros de distância do tubo de queda. Posso dispensar a ventilação? Mas aqui não tem ventilação imediatamente inferior. Então você não pode dispensar a ventilação. Então esse cara, bem por aqui, você vai ter que fazer um ramal de ventilação mandando para cá. Então por que a norma faz isso? Porque ela está dizendo que isso daqui está servindo de ventilação desse cara. Ou seja, você está usando a ventilação alheia. Ok, pode. Pode. Tá? Por isso que ele dispensa, por isso que a norma dispensa essa ventilação. Tá? Passando para frente. Ventilação em circuito. Finalmente a gente vai começar a falar de barrilete de ventilação. Tá? Olha só. Bacias sanitárias instaladas em bateria. Pessoal, bacias sanitárias instaladas em bateria é isso daqui, ó. São banheiros coletivos, né? Banheiros de escolas, quartéis, casas de shows, banheiros coletivos, tá? De ambiente público ou privado, mas banheiros coletivos, tá? Vejam que ele fala o seguinte, ó. Tubo ventilador de circuito ligando a coluna de ventilação ao ramal de esgoto entre a última e a penúltima bacia. Instalar tubo suplementar a cada grupo de no máximo 8 bacias sanitárias, contadas a partir da mais próxima ao tubo de queda. Vamos lá agora? Vamos lá. Aqui eu tenho 3 pavimentos superpostos. Ok? Então eu vou pegar esse exemplozinho aqui. Tá? Por quê? Porque aqui está escrito até 8 vasos, tanto faz. Qualquer um dos 3 pavimentos serve. Isso aqui é o item 4.6.23 da NBR 8160, que fala do tubo ventilador suplementar. Então eu tenho aqui o tubo de queda, aí esse cara aqui é o último pavimento, por isso que esse tubo de queda não prolonga mais. Né? A partir daqui é o quê? É tubo ventilador primário. Tá? Então vamos olhar por esse pavimentozinho aqui. Tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí tem uma linha aqui, aí segue 9, 10, tantos quantos forem. Nesse caso aqui tem 9, tá? Eu precisava que fosse um número maior que 8, então a norma colocou uma imagem com 9.
Vejam que eu tenho aqui o ramal de descargazinho de cada aparelho sanitário, mandando para um ramal de esgoto. Aí, olha a observação. Eu dou uma pequena prolongada nesse ramal de descarga e bem ali eu boto um plug, um tampão, um cap, que é uma tampa, tá? Que tem a finalidade de quê? De permitir a inspeção. E eu já tinha mencionado para você, quando eu tenho tubulações horizontais, eu dou uma pequena prolongada antes do início, para eu poder ter uma peça que eu possa retirar e promover a inspeção ou a desobstrução, tá? Então, o que é que a norma diz? A norma diz o seguinte, ó, olha o que é que ele fez. Ele ligou bem aqui está ligado um ramal de ventilação, antes do primeiro, tá? Um ramal de ventilação, tá? Então, quem está se ligando a esse ramal de esgoto é esse ramal de ventilação bem aqui. Ok? Só que aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais do que isso? Tem. Ligue de novo. Vem aqui. E aí a cada grupo de 8 eu ligo. Professor, se eu só tenho depois disso mais 5, então no quinto você fecha. Tá? Após o quinto você fecha. Ok, então esse ramal de esgoto está se ligando aqui, bem aqui eu estou ventilando o ramal de esgoto, aqui e depois de 8 de novo. E aí, por trás da parede, veja que ele sobe e atrás da parede onde está o vaso sanitário, eu tenho uma tubulaçãozinha horizontal. É o barrilete de ventilação. É o barrilete de ventilação. Ou tubo ventilador suplementar, que seria esse carinha aqui, tá? Ele é um barrilete de ventilação, né? Barriletes não são tubulações horizontais, e esse cara não é horizontal e ele não tem a finalidade de ventilar, ele é um barrilete de ventilação, tá? Ok, esse cara vai se juntar com esse bem aqui, e a partir daqui ele vai se juntar com quem? Com a coluna de ventilação, tá? Juntou-se com a coluna de ventilação, aí lá no último pavimento, essa coluna vai fazer o quê? Ela vai morrer, né? E vai se ligar a quem? Ao tubo de queda, e o tubo de queda continua sendo aí o tubo ventilador primário. Ok? Aqui eu tenho uma imagem que tem 8, 8 e segue. Então, a cada 8, ó, 8, aqui tem 8, até 8. 8, tanto é que tem um cortezinho aqui para dizer que tem um infinito aqui, tá? Mais 8, e aí vai. Então, liga aqui, tem mais 8, liga de novo, vem com o tubo suplementar, junta com esse, vem para cá, segue, encontra a coluna de ventilação que vai se ligar ao tubo de queda. Ok? Essa daí é a proposta da ventilação em circuito. Você já pensou você ter que sair colocando aqui um ramal de ventilação, outro. Olha, ia ficar um negócio bagunçado, ia ficar um negócio baldeado, né? Então, para economizar a tubulação é que a norma fez isso, ok? Para frente. Traçado das instalações prediais de esgoto sanitário. Estamos na reta final. O traçado das instalações é basicamente um estudo geométrico, estabelecendo-se as seguintes regras. Localização do tubo de queda, em qual parede você vai embutir o tubo de queda. O tubo de queda deverá ser embutido em parede e situado próximo à projeção de pilar ou parede de terra. Tá? Olha só essa dica que eu vou lhe dizer, pessoal. Ó, você tem aqui um pilar. Está aqui sua obra. Você tem aqui outro pilar de mesma dimensão, outro pilar de mesma dimensão, e outro, e outro. Né? E finalmente mais um.
ok? Como o pilar ele é maciço, isso aqui é em planta, né, pessoal? É visto por cima. O que é que ocorre? O teu tubo de queda, ele vai ter que ser aqui, ó. Tubo de queda. Tá? Vamos colocar em vermelho o tubo de queda? O teu tubo de queda ele vai ser aqui. Para quê? Para eu poder ancorar, fixá-lo à coluna, ao pilar, né? Ao pilar. Agora, muitas vezes, por exemplo, o edifício onde meu pai mora é desse jeito. Você tem o pilotis lá no prédio, tá? Que são as vagas da garagem cobertas, né? Então, se estaciona um carro lá assim, ó. O carro fica assim. Ok? O carro fica estacionado nessa direção. E muitas vezes uma pessoa ali, inadvertidamente, vai lá e dá um beijinho aqui na coluna. A primeira coisa que ela vai danificar é o tubo de queda. O que é que se faz? Por isso que essa norma está dizendo isso. Pega-se o pilar e faz isso aqui, ó. Constrói-se aqui uma alvenaria. Constrói-se aqui uma alvenaria. E dentro dessa alvenaria está lá o seu tubo de queda. Tá? É um falso pilar. É um falso pilar. Tá? Se você bater aqui, você vai ter um toquezinho bem fechado. E se você bater aqui, você vai ter um toque aberto. Porque isso daqui é oco, né? É uma parede de alvenaria, enquanto que isso aqui é uma estrutura de concreto. Tá? Então, essa é a finalidade de você descer o tubo de queda próximo de pilares, que é onde você vai poder descer com ele. Tá? Já imaginou se você coloca um tubo de queda bem aqui, tubo de queda 1, tubo de queda 2. Já imaginou como é que isso vai ser lá no térreo? Ou seja, você tem um pilar bem aqui, desce um tubo de queda bem no meio, descendo tubulação do meio do nada. Você já imaginou isso? Né? Então tem que ter essa preocupação de que o tubo de queda tem que ficar próximo a pilares, para que eu possa ancorá-lo no pilar e disfarçá-lo pelo pilar. Então isso daqui, ó, não pode. Isso daqui não pode ocorrer. Tá? Por isso que eu falo aqui. Localização do tubo de queda. O tubo de queda deverá ser embutido em parede situado próximo à projeção de pilar ou parede de terra. Tá? Então, olha onde é que está aqui o pilar, olha onde é que o tubo de queda está. Embutido ali, dentro do pilar. Colado no pilar. Tá? Bem, continuando isso aqui eu tenho vigas, o pilar, a projeção do pilar, e aí eu tenho o tubo de queda. Ligação da saída da bacia sanitária com o tubo de queda. Olha só. A ligação da saída da bacia sanitária com o tubo de queda. Essa ligação aqui deve ser a mais direta possível, provendo-se a necessidade eventual da colocação de junções para permitir a ligação da caixa sifonada ao ramal de esgotos. O que é que ele está dizendo aqui? Eu tenho duas hipóteses. Ou eu tenho um tubo de queda só para o vaso sanitário, que seria o ideal do ponto de vista hidráulico, do ponto de vista do esgoto, e que esse ramal vaso sanitário tem que estar o mais próximo possível do tubo de queda, sem interferências, que a ligação seja feita com 45 graus, ou curva de raio longo, vai falar isso em algum slide,
Mas que, na segunda hipótese, se eu não puder fazer um tubo de queda só para o vaso sanitário e os outros aparelhos, eu posso ligar. Eu ligo os outros aparelhos à caixa sifonada, como vocês já sabem. Da caixa sifonada sai um ramal de esgoto que vai se ligar ao tubo de queda, ao ramal de descarga do vaso sanitário, que daí vai descer um só tubo de queda. O que eu não posso permitir é mais de uma ligação ao tubo de queda. Já pensou? Ah, não, eu ligo esse cara no tubo de queda e esse cara aqui no outro ponto. Ora, eu teria aqui o meu tubo de queda, Aí já imaginou? Eu teria aqui uma ligação. Faz de conta que eu desenho bem, tá, pessoal? Eu teria aqui uma ligação com o ramal do vaso sanitário. E aí a outra ligação seria em outro ponto, mais abaixo. Ficaria estranho, né? Ficaria estranho. Outra ligação com o ramal sanitário, ramal de esgoto da caixa sifonada. Já pensou o quão estranho isso aqui seria? Então é lógico que isso daqui não deve acontecer. Eu faço uma só ligação e essa ligação, bem aqui está o meu vaso sanitário e bem aqui, ó pessoal, isso aqui é um corte. Mas o que eu vou desenhar aqui, faz de conta que aqui eu vou desenhar em planta, tá? Visto de cima, o vaso sanitário e aqui vem vindo a caixa sifonada se ligar aqui. Faz de conta que isso aqui está em planta. Eu não quero ter que fazer dois desenhos, um para o corte e um para a planta, tá? Então aqui é corte, mas faz de conta que só esse pedaço aqui não pertence a esse. Isso aqui está em planta. Aí sim eu saio, que é o que acontece aqui, ó. Um se juntou e somente um vai para o tubo de queda. Tá? Nesse caso aqui eu tenho um tubo de queda exclusivo para o vaso sanitário. Mas cadê o dos outros? Então essa figura é a figura completa dessa. Tá? Bom, localização da caixa sifonada e a ligação ao ramal de esgoto. Norma pura. Nós estamos estudando aqui slides que tratam puramente da norma. Tá? Veja, caixa sifonada com grelha. O que é caixa sifonada com grelha? É aquela que em cima permite a água de lavagem do piso, por exemplo. Tá? Banheiros também são lavados com água sanitária, com sabão, né? Passa com um rodo e manda aquilo para o ralo. Esse ralo é a caixa sifonada com grelha. Ou, se eu não quiser colocar, por exemplo, eu tenho a área do chuveiro, mas não, por alguma razão não se colocou um ralo ali naquela área, fora do box do banheiro. Mas o único ralo que tem é o ralo do chuveiro. Então aquele ralo do chuveiro vai ser um ralo sifonado, com grelha. Tá? Ele vai receber a água do piso. Então caixa sifonada com grelha é um ralo sifonado. Tá? Deve-se levar em conta aspectos estéticos, já que o piso deverá apresentar declividade favorável ao escoamento das águas para a caixa. Então, quando eu quero optar por lavar o piso fora da área do box do banheiro, esquece o box do chuveiro. Veja só o restante, vaso sanitário, pia. Se eu vou colocar ali um ralo com grelha, né, com a caixa sifonada com grelha, o piso vai ter que ter caimento. Tá? Então, muitas vezes opta-se por não colocar essa lavagem, esse ralo sifonado ali, essa caixa sifonada com grelha, e aí quando quiser limpar ali é um pano úmido. É um pano úmido, com água sanitária, com desinfetante. E o único piso dentro do banheiro que nessa hipótese teria caimento seria o da área interna do chuveiro, do box. Ok? E ali teria o ralo do chuveiro, que aí seria o ralo sifonado. Tá? Caixa sifonada com tampa cega, que é a caixa sifonada que fica embutida embaixo do piso.
Admite-se sua localização em qualquer local do compartimento sanitário. Por quê? Porque vai ser coberto pelo piso. Né? Pela cerâmica. Posso colocar em qualquer lugar. Então, depende do projetista o que é que ele quer fazer. Porque se ele for fazer uma caixa sifonada com grelha, aquele piso vai ter que ter caimento. Ok? Passando para frente. Ligação dos ramais de descarga à caixa sifonada. Normalmente, admite a ligação de até 7 ramais. Por quê? Porque as caixas sifonadas são feitas para ter até 7 entradas. Ok? Ligação do ramal de ventilação. Todo sifão deve ser ventilado. Toda caixa sifonada deve ser ventilada. Todo sifão deve ser ventilado. Senão não faz sentido tudo que a gente estudou. Tá? E a distância entre o ramal de ventilação e o sifão não deve ultrapassar certas distâncias. Ou seja, não deve ultrapassar. Ultrapassar, pessoal, se refere à distância máxima ou à distância mínima? Máxima. Mas, professor, vou voltar aqui alguns slides. Teve um slide que você falou, vou mostrar aqui, da distância mínima, tá? Que foi esse slide aqui. Que eu tenho que ter a distância entre a caixa sifonada e a ventilação, e a inserção da ventilação, no mínimo 2 vezes o diâmetro nominal do ramal. Mas aqui eu falei que existem distâncias mínimas e máximas, e agora aquele slide está fazendo referência à distância máxima, hein? Então veja o que ele está colocando aqui, ó. Todo sifão deve ser ventilado e a distância entre o sifão, que é a caixa sifonada, e o ramal de ventilação não deve ultrapassar certas distâncias. Tá? Que eu vou falar isso. Questãozinha de concurso. Tá finalizando. Tá? A figura ilustra as partes componentes da rede de esgoto de um banheiro de um apartamento no edifício de 6 andares. Então aqui eu tenho, né, tubulaçãozinha pontilhada, pontilhada, pontilhada. Pontilhada é o que, pessoal? É esgoto secundário, tá? Aqui eu tenho essa pontilhada aqui, tá? Na verdade, uma seria linha cheia, outra seria traço ponto, que seria a esgoto secundário, e a ventilação seria ponto-ponto, tá? Então, ramal de descarga da pia, ramal de descarga do bidê, por detrás e por debaixo do vaso sanitário, ramal de descarga do ralo. Esse ralo é um ralo seco ou é um ralo sifonado, na sua opinião? Se eu tenho aqui uma caixa sifonada, o sifão está aqui, então esse ralo é seco. Tá? Professor, eu posso fazer um ralo sifonado e uma caixa sifonada? Pode, mas vai gastar mais, desnecessariamente. Tá? Junta na caixa sifonada, sai o ramal de descarga, de esgoto da caixa sifonada, se junta com o ramal de descarga do vaso. Aqui eu estou ventilando bem aqui, ó. Estou ventilando quem? O ramal de esgoto da caixa sifonada. O componente identificado com a letra F a letra F está aqui, pessoal. Isso aqui é quem? Me diga você, isso aqui é quem? São 2 tubulações na parede. Essa daqui, literalmente, perceptivelmente, é o tubo de queda. Essa é quem? A coluna de ventilação. Portanto, a letra F vai ser a coluna de ventilação, que é o item D, tá? O item D. Aqui eu tenho a resolução, tá? Aqui eu tinha, na verdade, um site, pessoal, chamado professorgdm.com.br. Eu vou já mostrar esse site aí para falar para vocês, tá? Passando para frente. Uma outra questão. O sifão é elemento importante nas instalações hidráulicas. Com relação a ele e às suas aplicações, assinale a opção incorreta. Sifão é o aparelho separador destinado a impedir a passagem dos gases do interior das tubulações para o ambiente sanitário. E aí, está correto? O sifão é um desconector? Portanto, ele é um aparelho separador? O que é que ele visa? Impedir que os gases passem para onde? Do sistema de esgoto, né? Para o ambiente, para o banheiro, para a cozinha, né? Para o usuário, né? Então esse item A está correto.
Não é o item A que a gente quer o incorreto. Item B, sifonagem, tanto a autossifonagem como a sifonagem induzida, né? É o conjunto de fenômenos determinantes da redução total ou parcial da coluna d'água em um sifão. A coluna d'água em um sifão é um fecho hídrico. Então, a redução total ou parcial é a quebra total ou parcial do fecho hídrico, né? E a sifonagem é isso mesmo, são os fenômenos que ocorrem por conta da quebra do fecho hídrico. Então, o item B está correto também, tá? Nós estudamos bem isso daí. Item C. A ação de descargas simples ou combinadas dos fechos hídricos dos aparelhos não utilizados durante essas descargas é chamada de sifonagem induzida. O que é a sifonagem induzida, quando eu expliquei para você? É aquela sifonagem que acontece aqui nesse aparelho, acontece a quebra do fecho hídrico de um aparelho por conta do uso de outros aparelhos. Então esse item também está correto. A ação da descarga simples ou combinados nos fechos hídricos dos aparelhos não utilizados, ou seja, de outros aparelhos, durante essas descargas é chamada de sifonagem induzida. Correto. Item D. O funcionamento do sifão independe do nível d'água do reservatório de montante. Reservatório de montante, a caixa d'água. Pessoal, em que planeta nós relacionamos o funcionamento do sifão com o nível d'água da caixa d'água? Mas vamos ler o item E. Os tipos mais usuais de sifão são caixas sifonadas, sifão tipo E, sifão tipo T. Olha essa questão, ó. A correta, B correta, C correta, D incorreta. Olha aqui a D de novo, ó. O funcionamento do sifão independe do nível d'água do reservatório de montante. Agora, vamos entender. O que é que está escrito aqui, ó? O autossifonamento é causado pela própria descarga do aparelho sanitário. Ocorre quando o ramal de descarga é muito comprido e de seção muito pequena, que eu também já tinha colocado, chegando a encher completamente a canalização horizontal, antes de atingir o tubo de queda, e a canalização passa então a trabalhar sob pressão em conduto forçado, produzindo condições para que haja aspiração da última quantidade de água descarregada, que deveria formar o fecho hídrico do sifão. Como o autossifonamento ocorre em função do tamanho, comprimento e área da secção transversal do ramal de descarga e da quantidade de água que esse ramal pode conter até encher, podemos inferir que o nível de água do reservatório de montante influencia na possibilidade da ocorrência do autossifonamento. Assim, o funcionamento do sifão depende sim do nível da água do reservatório de montante, mas isso é uma novidade para a gente. Porque quando eu expliquei o autossifonamento, eu não tinha relacionado isso, mas uma questão de concurso da CESP, tinha que ser da CESP, foi muito profundo no contexto. Então, resumindo, o autossifonamento, e apenas ele, e não a sifonagem induzida, mas apenas o autossifonamento, ocorre quando o ramal de descarga for muito grande, tá? E de seção transversal muito pequena. Dependendo da pressão que o nível d'água lá do reservatório exerce sobre esse sistema, se esse sistema pressurizar, pode sim haver o que ele chamou aqui, eu esqueci o verbo, só um segundo. É ruim quando a gente está procurando uma palavra, né? Passa a trabalhar, aspiração, né? Ou seja, a sucção, aspirar e sugar, né? Então pode ser que a pressão produzida, dependendo da altura do nível da água, possa produzir essa aspiração. Então, vai depender também da hora que ocorre a descarga. Porque se o nível estiver muito alto, pode ter muita pressão, pode produzir aspiração. Caso contrário, não. Olha que questão profunda é essa, né? A gente não tinha relacionado um fenômeno que ocorre localmente no aparelho sanitário com o nível d'água.
patologia de instalações hidrossanitárias aí na veia, tá? Vamos para frente. Então, pessoal, e no item E está correto, né? A gente já tinha apresentado os tipos de sifão, caixa sifonada, sifão tipo S, tipo B, garrafa, etc, tá? Pessoal, isso aqui era um site que eu tinha, era um projeto que eu tinha, chamado Construindo Engenheiros de Sucesso. Deixa eu ver se o nome do projeto aparece aqui, ó. Construindo Engenheiros de Sucesso, Superando Concursos. Eu escrevi 3 livros, um de instalações hidrossanitárias, um de sistemas de abastecimento de água e um de sistemas de esgoto, com questões resolvidas de concurso, tá? Só que veja que as questões eram resolvidas e muito comentadas, muito explicadas. Eu não só, esse era o diferencial em relação a qualquer material que você encontrava no mercado, eu não só explicava os que estavam corretos e porquê, como os que estavam incorretos e porquê, e jogava a teoria dentro também. Então funcionava como um livro, um material didático, né? E um livro da disciplina que você está cursando, né? E aí o que é que ocorria? Quando eu pegava essas questões, eu classificava em capítulos. Capítulo 1, materiais de tubulação, registros, válvulas, conexões. Capítulo 2, água fria. Capítulo 3, água quente, assim por diante. Então, no livro de instalações hidrossanitárias, eu tenho, né, que eu ainda tenho o livro, 240 questões de concurso. Resolvidas, comentadas e muito bem comentadas e repletas de teoria, inclusive, né? Então foi um livro feito com muito carinho mesmo, né? E que muita gente realmente passou, na época que eu vendia esses livros, né, a utilizar esse material. E eu vendia exclusivamente por esse site que não existe mais, né? Professor GDM, tá? Então, enfim, era só para mencionar que existia esse livro. Infelizmente, os rumos governamentais mudaram, passamos a ter governos fisiologistas que não privilegiaram concursos, e depois passamos a ter governos aí que estão reduzindo a máquina pública, né, sucateando a máquina pública. Então tivemos aí esse freio nesse projeto, né? Lamentável, é uma pena, mas na época dos slides eu coloquei isso aqui. Então eu me despeço de vocês, né? Na próxima aula a gente vai para o último arquivo, que é a parte de dimensionamento, para encerrar essa parte de esgoto. Estamos chegando na reta final do nosso curso. Depois desse último arquivo de dimensionamento, nós vamos ter 3 arquivos da parte de combate a incêndio, tá ok? Então me despeço, salva bom.